Oi, vamos estar assim. Eu quero refletir algo muito interessante com você, porque já que eu venho numa sequência, né, e nos vídeos anteriores falando algo interessante que tira muitas dúvidas, resolvi então fazer um trabalho a pedido de muitos irmãos e amigos meus, pedindo que eu fizesse e falasse sobre também um outro tema muito polêmico nos dias de hoje no meio cristão. Mas veja bem, isso justamente no meio cristão. Tá? Então vamos falar o quê? Vamos refletir um pouco hoje sobre o que são as imagens. O que são as imagens para nós cristãos católicos, tá? O que são as imagens para nós cristãos católicos no tempo de hoje? O que nós temos visto, na verdade, é um grande momento de intolerância, de falta de aceitação, de compreensão, de respeito, né? Então, assim, respeito à fé, muitos brincando com os sentimentos, não é? Trabalhando com isso, uma forma ardente de tentar manipular e até mesmo tirar a paz e a alegria do coração de muitos cristãos que têm esse sentimento de fé, né? Esse sentimento de fé. E na verdade tudo isso não passa de uma falta de amor. De amor. Porque o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? A partir do momento em que eu coloco o amor de Deus na primícia do meu coração para amar o outro, logo, se eu no meu ver, na minha forma de olhar, eu sinto que o outro tem fraqueza, bem entendido, na minha forma de ver, humana, eu vejo que o outro não agrada com as suas ações, com o que ele faz, isso é uma coisa, é as ações dele. Agora, ele eu tenho que amá-lo. E se eu coloco como amor, logo eu respeito o outro e jamais vou machucar os sentimentos do outro. Entende? Jamais vou machucar os sentimentos do outro. Não importa a fé que ele professa, né? Não importa a fé que ele professa. Certa vez eu estava em uma casa e aí uma pessoa queria por tudo que eu me tornasse, falava que eu estava errado, porque um católico não podia aquilo, porque eu tinha uma medalha de Nossa Senhora no meu pescoço, né? E assim, me criticou muito, brigando comigo, chegava até ser ofensiva comigo, ofensiva com palavras duríssimas, né? E eu não conseguia ir mais nessa casa dessa pessoa, né? E mesmo sabendo que era uma pessoa muito ligada ao meu coração, e eu não tinha como, eu insistia às vezes de ir assim mesmo, né? Passava um tempo, estava lá novamente, mas recebia novamente as pancadas justamente pela fé que eu professava e pela forma que eu via e naquilo que eu acreditava, né? E me criticava muito pela minha religião, pelas imagens da minha igreja, pela imagem de Nossa Senhora que eu carregava no meu pescoço, uma medalha de Nossa Senhora milagrosa. Então, assim, eu recebia muitas críticas por aquilo, por aquela situação, né? E ela falava muito em nome de Deus, e que Deus era amor, e que Deus isso, e que Deus aquilo, porque era uma pessoa totalmente convertida e que tinha conhecido o Senhor. Aí um dia eu estava assim, naqueles dias para dar uma resposta, eu falei, Senhor, né, que coisa. E aí essa pessoa começou e eu peguei, fui num canto, me calei, fiquei num canto assim, porque eu cheguei, essa pessoa me atacou tanto por causa daquela medalha, eu me retirei. E naquele lugar me retirado, eu saí de perto. Eu fui para um cômodo, fechei a porta daquela casa, mesmo sendo a casa dela, e fiquei lá naquele quarto. Lá o Senhor me deu uma palavra de sabedoria. E eu saí daquele quarto, voltei novamente ali na varanda dela, que era a parte dos fundos da casa, e essa pessoa pegou e começou a me atacar de novo e dizer que eu deixei ela falando sozinha, que eu não tinha esse direito, que eu não era cristão, e começou a atacar novamente a medalha que eu trazia no pescoço. Aí eu disse para ela assim, ok então, digamos que você esteja certa, ela ficou toda feliz, então você está caindo na real, vamos lá então. Então, a partir de agora,
já que eu vou me acalmar, eu vou assim repensar no que você está dizendo, você me ama assim? Você tem o amor de Deus por mim? Claro que sim, né? Com certeza mudou o tom de voz, já passou a ser amável, porque eu dei um ponto de razão, comecei a me aderir como se estivesse dando razão para ela. Aí ficou calma e tudo. Falei, então você me ama realmente? Você tem carinho por mim? Você, sim, claro, você não tem noção como eu te amo, né? Aí eu peguei a medalha assim, não é essa, porque isso é uma medalha de São Bento que eu tenho aqui, e eu disse para ela assim, então veja, eu vou continuar com a minha medalha e você me ama assim como eu sou. Ela disse, não, essa medalha não pode. Logo, eu disse, então não é o Espírito Santo que fala em você. Não é o Espírito Santo que professa em teus lábios. Não é o Espírito Santo que está no teu coração, nas palavras que ressoam nos teus lábios, né? Então veja, repense os teus conceitos, eu disse para ela. Veja, o seu amor tem uma condição. Você impôs uma condição para me amar, não é? Ainda que eu esteja, que essa pessoa seja mais na minha forma, na minha visão de ser, esteja mais no mundo do eu que seja, eu tenho que amar essa pessoa, amar a pessoa, ainda que eu discorde das ações dela, amar a pessoa, respeitá-la e tratá-la, essa pessoa, bem, e não machucar essa pessoa, né? Certa vez também eu dava instrução, que eu dava assessoria a uma empresa, uma automecânica de manutenção industrial, e tinha sempre um homem que mandava arrumar o trator dele lá, e ele ali, esse homem, fazia parte de uma denominação de igreja, de religião, e ele tinha um certo respeito por mim, claro, a gente se dava muito bem. Mas ele chegava na empresa, ele começava a andar no meio dos funcionários, ele via os funcionários fumando e conversando e aquilo, e ele era aquele evangélico radical, ele começava a falar que o demônio estava ali naquela empresa, que o demônio estava neles, e mandava ele jogar o demônio da boca, que o cigarro era o demônio. E por que isso? E começava, e vai, e critica, e aquilo. E eu sempre me afastava, ia para minha sala, meu escritório, e ficava calado, e lá observava ele atacando os funcionários. Depois que ele ia embora, os funcionários vinham em mim, o que vamos fazer? Sempre aqui ele estava atacando a nossa fé, atacando a mim. A gente não faz nada para ele, está trabalhando, ele fica aqui falando que temos demônio porque eu fumo, só porque eu sou católico, porque isso, porque aquilo. Aí um dia, ele ali, diante de tudo, e me pegou, você não vai sair daqui. Eu falei, tá bom, fico. Você não está vendo que eles estão errados, como é que você é o gerente dessa empresa? Eu falei, eu sou o consultor da empresa, dou assessoria. Não, mas como que pode? Você está vendo, e você diz que é cristão, e você diz que prega, e você não diz que é errado. Eu peguei um pedaço de telha e fiz um círculo no chão, mais ou menos de 1 por 1 metro por 1, um círculo oval. Eu olhei para ele e falei, o Senhor faz assim. Nesse momento os funcionários se aproximaram, quando viu que eu fui dar a resposta, porque esperavam uma ação minha, me esperava discussão, mas de mim não iam ter discussão. Fiz aquele círculo no chão e disse, vou pedir uma coisa para o Senhor. Está certo realmente que todos estão errados, inclusive a mim, porque a religião deles é a minha. Talvez a forma que eles praticam é diferente de mim, mas a religião deles é a minha. Então o senhor põe aqui nesse círculo, pega esse caco de telha, esse círculo que eu fiz, e coloca aqui o nome da igreja verdadeira do Senhor. Coloca nesse círculo que está aqui no chão, barrado de cimento, assim, né, ladrilho da empresa, coloque aqui o nome da igreja que o Senhor mais aprecia, e é a que o Senhor está voltado o seu olhar, e é a que o Senhor clama com o coração dele. Põe o nome dessa igreja. E se o Senhor pôr o nome dessa igreja e convencer que ela é a verdadeira, eu garanto para o Senhor que essa será a nossa igreja de todos nós aqui. Ele rodou dali, daqui, mas aí tal, não é assim, eu vou pôr. Então pegou o caco de telha e rodava dali, rodava daqui, mas como que eu tenho que pôr, qual igreja que eu tenho que pôr? Eu falei, não, o Senhor está dizendo que estão todos errados. E eu vi que já passava 10, 15 minutos, ele caco dele na mão, ele queria falar, mas não botava o nome naquele local.
Eu falei, eu vou ajudar o Senhor. Vou ajudar um pouquinho. A igreja do Senhor, ela tem 4 letras. Importantíssima. E se o senhor estiver dentro dessas 4 letras, né, entender e colocar aqui, estou ajudando. Vamos compreender. Aí ele ficou mais bravo ainda, mais irado ainda, mais revoltado ainda. Estava ali e por mais que rodeava, não se explicava. Eu peguei o caco de telha e falei, escreva aí então. Escreva dentro desse quadrado, dessa parte oval, amor. A palavra amor. Essa é a igreja que agrada ao Senhor. É a igreja que ama, é a igreja que respeita, é a igreja que tem condescendência, que acolhe, que não acusa, que não condena. É a igreja que abraça. Essa é a igreja do Senhor. Não é essa igreja que condena e que vem apontando o dedo como um juiz determinando o que está certo, o que está errado. Naquele momento ele largou o caco de telha, deixou o trator dele ali, consertando e foi embora. No outro dia à tarde voltou calado e não falou nada, pagou e depois voltou à empresa mais vezes, mas sempre calado e não falou mais nada. Aí passado mais ou menos 2 meses ele veio em mim e disse, tu és uma pessoa que tem a sabedoria. Eu falei, não, ela vem de Deus e às vezes clamo a Ele que Ele me aumente ela e que me faça ter discernimento para que eu possa mergulhar nela, mesmo que muitas vezes a gente a abandona, a gente muitas vezes tende a ficar longe. Um outro momento, em um outro lugar, um homem também no mesmo processo de acusação e aquilo, e porque com raiva por causa da religião que eu professava, porque eu já estava começando a ministrar a palavra na igreja e pregar. Esse homem começou a me atacar. Me atacar e me atacar e me atacar e tal, de uma tal forma, e falava para mim assim, o mentiroso não entra no reino dos céus. Ria. Aí as pessoas passavam naquela rua e falavam, não, aquele homem não te detesta. Eu, por quê? Porque ele disse que você é mentiroso e que isso e aquilo. Eu não ligava, me calei. Aí um dia ele me pegou, eu estava perto de um varal, umas pessoas assim, eu estava vendo perto de um pasto, e eu estava naquela travessia, que ele homem chegou e começou a me atacar novamente. E eu calado. E porque ele queria a discussão. E ele disse, olha aqui, povo, esse é o mentiroso, diz que prega a palavra, é o mentiroso, não é? Eu não concordo, porque eu chamei ele para um debate e ele não veio, ele é mentiroso. Eu falei, realmente, Senhor, eu não vim à sua casa para debater. Pois então, tu és um mentiroso, o mentiroso não entra no reino dos céus, porque você prometeu e não apareceu. Falei, bom, só tem um detalhe, realmente, o mentiroso não entra no reino dos céus. Mas muito mais do que o mentiroso é aquele que não perdoa. Aquele que não perdoa não chega nem na porta. Se o mentiroso não entra, quem não perdoa não chega nem na porta. Aquele homem me abraçou e disse, eu te perdoo e te perdoo. Ele esqueceu tudo e fez questão de levar para a casa dele, para tomar um café com ele, sem tocar mais num assunto de religião. Então veja, são detalhes que vai somando para que a gente possa analisar e ver, né, o que está certo, o que está errado. Como uma mulher que chegou, entrou na casa do padre e pediu que o padre jogasse a imagem dele fora. E pedia, ordenava em nome de Jesus, então começou a falar cada vez mais alto, peço que tu pegue essa imagem com a tua mão e jogue fora. O padre catou ela pela mão e foi levando de porta para fora e falou, então eu preciso empurrar você forte. Mas o quê? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem. Tu és a imagem. Então tem que começar por você, disse para ela. Então veja, é algo fundamental entender esses detalhes, né? Esses detalhes. É muito importante. Uma outra mulher perguntou para um padre assim, padre, imagem é ídolo? Uma imagem não é um ídolo? É ou não é? O padre olhou para ela e falou assim, o que você acha?
O que você acha? Ela disse, bom, padre, o que eu posso imaginar é assim. Se a imagem fosse ídolo, ela não seria mais uma imagem. Imagem é uma coisa, ídolo é uma outra coisa. Ídolo é uma outra situação, é uma outra coisa. Ela foi compreendendo e foi mostrando, a imagem é algo de uma recordação. Recordar e nos fazer lembrar de alguém que por onde Deus agiu. Não é? A imagem, ela é um sinal que nos faz lembrar de alguém que por onde Deus agiu. Então veja, é muito importante entender que o ídolo é uma coisa em si mesmo. O ídolo é uma coisa em si mesmo, né? Que é muito importante entender, porque como é fundamental compreender e separar o ídolo da imagem. Por exemplo, vou pegar aqui uma imagem e quero mostrar para vocês o que é. Já acabei quebrando, já quebrei. Então veja, olha só, eu quebrei a imagem da Sagrada Família e eu acabei de quebrar a cabeça aqui dessa imagem que traz a imagem de Nossa Senhora. Quebrei. Ó, quebrei a cabeça. Bom, quebrada a imagem, tá? Quebrando esta imagem, ela deixou de existir no meu coração? Não, porque é só uma imagem, é gesso. Gesso é uma imagem. Eu vou dar um jeito de tentar arrumar, colar, mas veja, é uma imagem. Ela que nos faz lembrar de alguém que por onde Deus agiu. E faz lembrar de alguém que por onde Deus agiu. A imagem é isto, nada mais que isto. É um sinal de alguém que por onde Deus agiu e que ganhou, como nos vídeos que já tem aí gravado, que você deve ver no meu canal, não é? Que são alguém que ganhou os céus e de lá intercede por nós. É alguém que nos faz lembrar de alguém que por onde Deus agiu. Pessoas de fé que foram elevados pela fé. Então veja, ídolo é uma coisa, a imagem é outra. Vamos ver na sequência, vai começar a entender o que é que estou dizendo, não é? Agora veja, se no lugar dessa imagem aqui, isso fosse na época, em como existe em alguns lugares ainda no Brasil e em outros lugares do mundo, se fosse a imagem de Baal, de um Deus, veja, a imagem de um Deus, no momento em que quebrasse, para eles Deus deixou de existir, porque aquela imagem representava o próprio Deus Baal para eles. O próprio Deus Baal. Então, no momento em que quebrasse aquela imagem, Deus deixaria, o Deus deles deixava de existir. Porque quebrou a imagem do Deus Baal, porque estava naquela imagem. E veja, e é justamente isso, né? É justamente esse detalhe. Porque no momento que quebra, estava liquidando a divindade daquele Deus, né? Então, o grande perigo hoje, querido irmão e irmã, é as pessoas que muitas vezes leem a Bíblia. Vamos dar uma passeada, porque eu sei que vão tentar imaginar. Então, nos mostre o que está na Bíblia, como que vê isso, a questão da imagem. Como muitos entram nas igrejas hoje, quebram a imagem, fazem tantas coisas e deterioram as imagens, jogam no chão, falta de amor próprio. Não tirou do coração o sentimento de fé por aqueles que o Deus um dia através deles agiu e que aquelas imagens servem como sinais que nos faz lembrar de alguém que por onde Deus agiu e que no céu intercede por nós. Biblicamente dizendo isso, como está nos vídeos que você pode dar uma olhada no meu canal. Né? Então veja, é um livro que eu tinha muito tempo atrás, um livro do Padre Cecinato, que diz o que o povo pergunta, né? Padre Arthur Beth, né? O que o povo pergunta. Um livro muito bom, que tira muitas dúvidas de uma linguagem muito prática e de fácil entendimento.
E ele está ali mostrando nas passagens na Bíblia, como diz, e com discernimento claro, límpido, não é? E para que possa não deixar margem de dúvida. Então eu digo, o grande perigo, na verdade, é ficar no texto e não ir no contexto da palavra. Se eu fico no texto, eu vou como está aqui em Deuteronômio 27. Deuteronômio 27, versículo 15, diz assim, 27, 15. Maldito seja aquele que fizer uma imagem de pedra ou de madeira ou de metal para adorá-la em segredo. O Deus eterno detesta a idolatria e o povo responderá amém. Veja, maldito aquele que constrói uma imagem de pedra ou de madeira para adorá-la. Veja, a palavra está clara, que faz uma imagem para adorar esta imagem. E não se vê dizer que na Igreja Católica, o cristão católico adora a imagem. As imagens são sinais para nós de veneração, que nós veneramos e nós trazemos ela como sinal de alguém que por onde Deus agiu, como tenho entre tantas outras, sinal de alguém que por onde Deus agiu. Nossa Senhora, São Bento, Nossa Senhora de Medjugorje, essa outra imagem, né? Sinal de alguém que por onde Deus agiu. E é tão interessante uma reflexão que eu costumo fazer, não é? Dentro dessa imagem de Nossa Senhora, essa que é a pretinha, né? Que muitos buscam hoje, Aparecida do Norte. Eu costumo fazer uma reflexão sobre esta imagem. É tão interessante, e nós voltarmos no passado, nós vamos ver que o povo sofria. Havia um sofrimento muito grande no Brasil, né? E aquele povo, aqueles escravos eram açoitados, muitos perdiam a língua, olho era furado, e você que estudou, você sabe disso. Furavam olhos, cortavam línguas, cortavam a mão, o dedo, e eram chicoteados, judiados, maltratados, dormiam amarrados como se fossem animais. Animais. E apesar de ser um povo de crença, e era um tempo de grande sofrimento, e justamente dentro desse tempo que foi firmado, nesse tempo, foi ali uns pescadores. Veja, uns pescadores acharam esta imagem, né, que hoje está na Aparecida. Duas partes, jogar a rede num ponto, uma parte jogar a rede no segundo ponto, e lá se achou a outra parte daquela imagem.